E a proposta desta mensagem é levar a cada um de nós refletirmos acerca do amor de Deus, do investimento e das oportunidades que Deus tem feito na nossa vida e Deus tem dado para nós. De como ao longo da nossa vida Deus investiu em nós e como Deus tem nos dado oportunidades e como Deus tem nos dado prova do seu amor, irmãos. Então, a proposta dessa mensagem é chamar a minha e a sua atenção para o agir de Deus nas nossas vidas ao longo dela. Eu quero iniciar fazendo uma pergunta. Você lembra de quando você conheceu a Jesus? Você lembra de quando você teve um encontro com Jesus? Você lembra de quando te falaram sobre Jesus? Ou quando você se decidiu por Cristo? Se você puxar na sua memória, você lembra o dia, o momento em que você decidiu caminhar com Jesus e você reconheceu, entregou a sua vida para Jesus e reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você lembra? Você lembra desse dia? Feche os seus olhos aí. Se você não experimentou, quando você experimentar, vai ficar marcado, gravado no seu coração. Mas puxa na sua memória seu primeiro contato com Jesus. Quando você entendeu a mensagem da cruz, quando você reconheceu os seus pecados e decidiu entregar-se a Ele. Puxe na sua memória o primeiro dia que você pisou em uma igreja evangélica. Quem te levou? Por que você foi? Agora abra sua Bíblia em João, no capítulo 1. Porque nós vamos ver quando Pedro conheceu Jesus. João capítulo 1, versículo 40. Nós vamos ler do 40 ao 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, irmãos, haviam dois que ouviram algo de João Batista e seguiram a Jesus. E um desses dois era André, e André era irmão de Simão. Quero que você coloque bastante atenção, irmãos, porque nós vivemos num mundo lotado de informações, recheado de informações. É como se a nossa cabeça, o nosso cérebro fosse como a memória do nosso celular, cada dia mais cheia, e ali libere espaço. Não sei, a gente tem iPhone, nuvem, mas é como se a cada dia mais informações chegassem até nós e a gente está constantemente processando dados. Tanta informação que as pessoas estão perdidas. Tantas informações que as pessoas estão desinformadas. Eu vi uma foto, é um meme, na verdade, é uma ilustração que fala como está a interpretação de texto das pessoas. É um anúncio. Vende-se bolo de chocolate. Bolo para até 10 pessoas. Valor R$50. Não fazemos entregas a domicílio. Oi, tudo bem? Vocês vendem bolo? Sim. Tem bolo de quê? Daria para umas 5 pessoas? Quanto custa?
beleza. Vocês podem entregar? Vocês entregam aqui no PRM 3? Aí você tem que explicar. O bolo é de chocolate, capacidade para 7 pessoas, R$50, e não fazemos entrega no domicílio. Mas tudo já está ali. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então André seguia a Jesus a partir de algo que João falou, João Batista. E havia um outro que o texto não cita o nome, mas este quem? André, achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias. Quem acha é porque está procurando. Então André estava procurando o Messias e achou através de uma fala de João Batista. E após ter encontrado Jesus, André, o Messias, o Cristo, André continua a procurar, mas agora está procurando alguém para falar que ele encontrou o Messias, alguém para falar que ele encontrou o Salvador. E nessa busca, nessa procura, ele foi até o seu irmão. Então Simão Pedro foi evangelizado por André, que o apresentou à pessoa de Jesus e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então ali, por intermédio de André, Jesus conhece a Pedro, Pedro conhece a Jesus. A história de Pedro com Jesus não termina aí. Ao andar com Jesus, Pedro experimenta milagres. Jesus entra na casa de Pedro e de André. Há uma pessoa enferma. A sogra de Pedro estava enferma em Cafarnaum, e ali Pedro tem uma experiência com o poder de Jesus. Uma experiência com Jesus que cura, com Jesus que liberta. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos 1. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 1. Versículo 29. Marcos capítulo 1, versículo 29. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E, tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Amém? Então Simão experimentou dentro da sua casa um milagre feito por Jesus. Pedro, Simão, Cefas visualizou, experimentou Jesus curando, libertando, expulsando demônios, agindo na vida de várias pessoas naquela cidade. Jesus já tocou na sua vida? Jesus já tocou em alguém da sua família? Jesus já tocou em alguma área da sua vida? Você já foi abençoado, abençoada por Jesus?
Feche os seus olhos. Puxe lá no fundo do baú. Lembre-se, recorde-se de algo que Jesus tenha feito na sua vida. Talvez você estava angustiado, angustiada, com desejo de morrer, de quitar, de tirar a própria vida, e você clamou por Jesus. Talvez você era escravo de remédios, dependente de vícios. Talvez o seu casamento estava em ruínas. Dentro do seu coração não havia nada além de dúvidas. A ausência de paz, somente guerra, sofrimento e dor. E Jesus apareceu na sua vida. Aleluia. Jesus entrou na sua casa. Talvez o seu casamento foi salvo por Jesus. Porque se Jesus não tivesse aparecido, você não estaria mais casada. Talvez o seu corpo já foi tocado por Jesus. Talvez alguma área da sua vida já experimentou um agir de Deus. Pedro viu. Pedro viu. Não tinha como apagar o que ele viu. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Não vou ler todo o capítulo 5. Depois você pode ler os 11 versículos aí. Mas houve uma pesca milagrosa, uma pesca maravilhosa. O texto vai dizer que Pedro trabalhou a noite inteira e não pescou nada. E estava lavando as redes ali, no espelho d'água, ali na praia, na beira da praia. E Jesus apareceu, uma multidão atrás dele, e Jesus pediu a Pedro para que deixasse entrar no barco dele, que afastasse o barco, né, da areia, para que ele pudesse pregar a multidão. E Pedro, após uma noite dramática, uma noite frustrante, não pescou nada, não conseguiu nada. Creio que ele poderia ter um sentimento de derrota, um sentimento de incapacidade. Aonde fica a minha experiência? Tenho que pagar as contas. Passei a noite toda e não consegui. Como vou pagar? Como vou fazer? Como vou comprar? O que vai acontecer? Mas em meio a todas as suas dificuldades, em meio a toda a problemática que ele estava ali inserido, em meio a tudo que estava acontecendo, Jesus pediu algo e ele atendeu. De certa forma, ele serviu a Jesus, mesmo em um momento ruim. Mesmo nem tudo sendo flores. Jesus me pediu algo, eu vou dizer sim. Amém. E Jesus entra no barco, dali prega para a multidão, e havendo terminado de falar, disse: Simão, vai mar adentro. Ele poderia ter falado: Senhor, estou cansado. Alguém: Jesus está falando contigo. Pô, estou nem ligado, cara, que Jesus está falando, porque tem os meus problemas, tem situação que eu chegar em casa sem nada. Imagina, eu falo para minha esposa que passei a noite toda pescando, chego em casa sem peixe nenhum. Conta essa história direito, Simão. Tava com quem? Eu estava com o André. Teu irmão vai te encobrir. Você estava onde? Tá nem queimado, como ele faz sol de noite, não interessa. É que é assim, né? Tu não tá nem com marca de queimado, você de noite, tô pescando, não quer saber. Tava numa nada. Ele teria que explicar para a esposa que talvez não tivesse comida. Não sei, irmãos, estou viajando aqui. Mas imagine alguém tentar algo e não conseguir. Ou fazer algo que está acostumado a fazer e dar errado. Mentalmente, fisicamente, é ruim, irmãos. Quando você se cansa fazendo uma coisa que dá certo, você termina e fala assim: poxa, deu certo. Mas quando você faz no final dá errado, tu fica com raiva, irmão. Antes não tivesse feito. Mas independente de como estava se sentindo, dependente de como estavam suas emoções, o que for,
Jesus pediu algo e Pedro atendeu. Glória. Jesus não deve nada a ninguém. Pedro serviu, Deus fez o milagre acontecer. Então quem viu um milagre agora está vendo outro. Quem viu alguns milagres na vida de outros está vendo um milagre na sua própria vida. Glória. Pedro viu um milagre na vida da sogra. Puxa, que bacana, minha sogra tem um testemunho para contar. Pedro viu milagres na vida das pessoas da cidade. Caramba, várias pessoas que falam, não tem um testemunho para contar. Mas agora era ele, Pedro, tinha um testemunho para contar. Se você puxar, você vai ver várias pessoas que foram tocadas por Jesus. E se você se atentar e olhar para si próprio, para si própria, você vai falar assim, sim, não, tem algo que Jesus fez por mim. Eu não era para ter morrido. Eu não era nem para ter nascido. Eu já tenho testemunho aqui para os irmãos, né? Eu não era nem para ter nascido. Mas estou aqui. Jesus já tocou na minha vida. Jesus já fez milagre na minha casa. Tinha dias que eu achava que não ia conseguir, e consegui porque Jesus me tomou pela mão. Glória. Mas nem sempre a gente pensa assim. Nem sempre a gente mantém essas lembranças. Principalmente quando as coisas apertam. Principalmente quando a gente se sente sozinho. Quando as coisas demoram mais do que a gente imaginava. A gente acha que Jesus está atrasado. A gente acha que Jesus está ausente. E às vezes o que a gente sente anula o que a gente sabe. Às vezes o que a gente está vivendo anula o que a gente já viveu. Fato é que Pedro experimentou milagres. Abra sua Bíblia em Marcos 14. Só avançar. Versículo 66. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam, este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez, e pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu. E ele começou a imprecar e a jurar, não conheço esse homem de quem falas. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito antes. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás tu. E retirando-se dali, chorou. Pedro negou Jesus 1, 2, 3. Quantas vezes o galo cantou? Irmão, quantas vezes o galo cantou? Tem certeza? Porque foi com dúvida, irmão. Estava indo tão bem. 2. O galo cantou 2 vezes. Pedro negou 3.
Volte um pouquinho. Capítulo 14, versículo 27. E disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro também estava convicto que não ia negar. Não, ainda que todos neguem, ainda que todos se escandalizem, eu, nunca. Pedro achava que ele estava num nível que não estava. Na verdade, Pedro, ele achava que era o que ele não era. Mas eu quero chamar a sua atenção. É para o amor de Jesus por Pedro, mesmo ele não sendo. Porque Jesus sabia que ele não era. Jesus sabia que Pedro não era tudo aquilo que ele achava que era. Mas Jesus o escolheu. Jesus o amou. Jesus orou por ele. Glória. Jesus investiu nele. Glória a Deus. Ele provava Jesus. E ele acabava sendo reprovado. Se és tu, manda que eu vá a ti sobre as águas. Vem. E ele vai. Em um determinado momento da caminhada, ele afunda. Jesus não disse: afoga aí para tu aprender. Se afoga aí para tu aprender. Não. Pedro grita: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e o salvou. Pedro não era o que achava que era, mas Jesus o amava, ainda ele sendo quem ele era. Obrigado. Ao receber o beijo de Judas, Jesus não foi falso, Jesus não foi hipócrita, Jesus não foi dissimulado quando chamou de amigo. O problema da amizade não partia de Jesus para com Judas, e sim de Judas para com Jesus. Jesus era amigo de Pedro. Jesus amava Pedro. Jesus não deixou de investir em Pedro, mesmo sabendo que as palavras de Pedro não acompanhavam o seu coração, não acompanhavam as suas ações. Ele não era o super crente que ele achava que era. Ele não podia tudo o que ele dizia que podia ou conseguiria. Vamos dizer que Pedro não estava firme, mas Jesus mantinha-se ali para Pedro se apoiar. Abra sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22. A paciência que Jesus teve com Pedro, muitas das vezes nós não temos com ninguém. A paciência que Jesus teve com o líder Pedro, muitas das vezes nós não temos com alguém. Tem aquele velho ditado que filho feio não tem pai.
Filho feio não tem pai. Mas Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, chamo de amigos. Que eles não eram filhos ainda. Vou mais longe, eles não eram convertidos ainda. Pastor, baseia a sua fala na Bíblia, por favor. Lucas 22, 31, 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Pedro, eu oro por você. Pedro, eu intercedo por você. Porque se assim não fosse, Satanás já teria te abatido. Satanás quer cirandar você, como se faz com trigo. Quer sacudir, quer abalar suas estruturas. Mas eu intercedo por ti, eu rogo por ti. Que seria de nós sem Jesus na nossa vida, irmãos? Aleluia. Glória. Jesus, sabendo tudo, não se afasta de nós. Nós, sabendo tudo da nossa parte, nos dá uma loucura de nos afastarmos dele. Jesus não precisa da gente para nada, mas nós precisamos de Jesus, irmãos. Deus, glória. Mas parece que é ele que fica atrás da gente. Parece que é ele que fica, tem um tempinho para mim, tem um espaço na sua agenda. Muda esses comportamentos. Esses comportamentos não alteram Jesus em sua santidade em nada. Não aumenta a glória dele, não diminui. Jesus, ele é. As mudanças e transformações que Jesus realiza na nossa vida beneficia a nós mesmos. E nós temos resistência em mudar. Nós temos resistência em sermos transformados. Jesus nos chama para conversar e a gente não tem tempo. Jesus quer que a gente abandone maus hábitos e a gente, na verdade, às vezes escolhe abandonar Jesus. Eu já tive experiência com pessoas que só faltou dizer: Jesus é incompatível com o meu estilo de vida. A evangelista Karina, tem também uma experiência de um rapaz que se envolveu com a política e deixou de caminhar com Cristo. E depois, não, eu nem vou para a igreja porque nesse ramo não cai muito bem. Em outras palavras, estou usando minhas próprias palavras para dizer que não, a posição que eu tenho hoje, eu não tenho como ter compromisso com Jesus. Será que você tem tido mais compromissos com o seu patrão do que com Jesus? Com os seus amigos do que com Jesus? Jesus é comprometido conosco, irmãos. Sempre foi e sempre será. E como anda o nosso comprometimento com Jesus?
Satanás quer cirandar você como se faz com trigo. Simão, mas eu roguei ao Pai por ti. Quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Um homem que viu a sogra ser curada dentro de casa. Um homem cuja casa se tornou uma referência. Um homem cujo barco se tornou, irmãos, uma célula. A célula de Jesus. O barco de Simão se tornou um pequeno grupo, se tornou a célula de Jesus. Ele fazia parte da célula de Jesus. Ele fazia parte dos líderes em treinamento de Jesus. Em um determinado momento ele foi líder em treinamento e ele foi anfitrião da célula de Jesus. E pessoas encontraram Jesus nessa célula. Pessoas receberam milagres através desta célula. Através da liderança em treinamento que eles estavam, famintos foram alimentados ao comer pães e peixes. Ele se envolveu na obra de Deus, ou a obra de Deus o envolveu. Ele recebeu milagres e foi partícipe de milagres. Mas o amor de Jesus é limpo, é lindo, é transparente e sem falsidade. Lá no fundo, Pedro sabia, e Jesus mais ainda, de que ele não era convertido. O amor de Jesus fez com que Jesus, da forma mais clara, dissesse para ele: você não é convertido. Daqui a pouco eu vou morrer, vou ser crucificado. Estamos caminhando juntos aí, esses 3 anos. Você ainda nem me conhece. Eu te chamei de amigo, mas você nem faz ideia o que é ter uma amizade comigo. Eu disse que vou entregar a minha vida por ti. Você disse que também faria o mesmo por mim, mas isso não é verdade. O que você está disposto a perder por mim? O que você está disposto a renunciar por mim? Feche os seus olhos. Responda para si mesmo a esta pergunta. Jesus pode te pedir tudo? Jesus pode pedir para você tempo? Jesus pode pedir para você dinheiro? Jesus pode pedir para você serviço? E o seu filho, Jesus pode pedir? E o seu marido, Jesus pode pedir? A sua vida por inteiro. Se hoje a única alternativa para seguir sendo de Jesus fosse morrer por Ele, você morreria? Morreria às vésperas de se formar? Morreria às vésperas de comprar sua casa própria? Morreria às vésperas de realizar um sonho, um projeto seu? Morreria por Ele tendo filhos? Morreria por Ele tendo pais? Morreria por Ele tendo irmãos? Morreria por Ele com tantos sonhos, com tantos projetos? Não, Jesus nunca pediria isso para mim. Será? E se Ele pedisse? Você ama Jesus até que ponto? Abra sua Bíblia em João. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 7. Perdão, João, no capítulo 21. Eu vou encurtar, o Espírito Santo já falou demasiado. Já vou saltar para o último texto bíblico. Imagine você andar 3 anos
3 anos e meio com Jesus. Aqui é o ponto de partida. Pedro, encontrei o Messias. Pedro, encontrei o Senhor. Senhor, esse é meu irmão. Senhor, é meu irmão. Salva meu irmão. Pedro, esse é o Senhor que a gente tem procurado. Eu li com os irmãos Lucas 5, versículo 8. Só citei, né? Falei para você ler os 11 versículos, mas não li o 8. Obrigado, Espírito Santo. Volta então para Lucas capítulo 5, versículo 8. Não adianta. Lucas 5, 8. Houve uma pesca milagrosa. Ele estava cansado, obedeceu Jesus. O milagre aconteceu, um milagre tremendo, irmão Amaury. Algo que só Deus pode fazer. Versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, retira-te de mim, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, pescadores igual eles, né? Grifo meu, estou falando. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o... Repita comigo: deixaram tudo e o seguiram. Vamos partir desse ponto. Pedro reconhece-se como pecador, que aquilo é algo que somente Deus pode fazer. E naquele momento sublime, maravilhoso, próspero, imagine quantas toneladas de peixe haviam ali. A pesca da vida inteira, ele pega e fala: vale a pena seguir a Jesus, eu abro mão disso, e começa a caminhar com Jesus, servindo a Jesus, e vai vendo milagres acontecer. Passa-se meses, passa-se um ano, ele acha que está firmão, mas ainda não está. Ele acha que é convertido, mas ainda não é. Ele acha que pode, o que ainda não pode. E Jesus o ama. Jesus segue o amando. Jesus diz que o amou até o fim. Mas depois daqueles anos todos, Pedro para no mesmo lugar. Pedro para no mesmo lugar. João capítulo 21, versículo 3. Ai, irmãos. Meu espírito fica comovido. Porque parece que eu estou falando da minha vida. João 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Se nós voltarmos lá para o capítulo 5 de Lucas, versículo 8, 9, 10 e 11, Jesus falou assim: você vai ser pescador de homens a partir de hoje. Mas Jesus liberou para ele uma palavra que é: não temas. Pedro teve medo. Pedro teve medo, por isso que quando pegaram Jesus, após a sua reação de cortar, de ferir,
O soldado, ele foge, os demais discípulos fogem também. João vai seguindo, Pedro também. Pedro vai até o átrio, observa Jesus. Só que aí a vida dele corre risco, ele sai do átrio para o alpendre. E do alpendre para mais longe, porque ele não quer ser reconhecido como discípulo. Ele teme pela sua vida, ele teme pela sua integridade física. Então ele vai se afastando de Jesus, enquanto Jesus está sendo julgado. Talvez ele pensa, não vai dar em nada, mas Jesus é condenado. A situação só piora porque Jesus é lastimado, Jesus é esbofeteado, cuspido, Jesus é agredido. Poderia ser eu. Poderia estar acontecendo comigo. Mas depois a gente cuida, a gente sara, mas Jesus morre. Jesus morre. Jesus é crucificado e Jesus morre. E os discípulos têm medo. A ponto de as mulheres falarem que viram Jesus e eles duvidarem, não crerem. Jesus aparecer para eles e eles não enxergarem. Jesus se revelar a eles e eles terem dúvidas. E essa já é a terceira vez. O medo cega. O medo desorienta. O que ama a sua vida neste mundo perderá. Mas o que perde a sua vida neste mundo, para a vida eterna preservá-la. Se alguém me serve, siga-me. Aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. João capítulo 22, versículo 25 e 26. Mas Pedro tem medo. Os demais têm medo. E se esquecem da promessa. Se esquecem dos milagres. Se esquecem de todas as vezes que Jesus os surpreendeu. E chega um momento que eles falam, não nos resta esperança. Não há o que seguir. Já se passaram 3 dias. Está certo que falaram, comentaram. Mas vamos seguir a nossa vida. Ainda o tumulto está por aí. Os bochichos estão por aí. Dizem que roubaram o corpo. Pagaram algumas pessoas para mentir. O que não vai... E o que impede de fazer isso de novo? Vai que alguém deponha contra nós. Estão acusando de que o corpo foi roubado. Vamos nos afastar de todo esse rebuliço. Sabe? Vou pescar. E a queda de Pedro, o tropeço de Pedro, a incredulidade de Pedro, a dúvida de Pedro, a fraqueza de Pedro, leva os outros a fraquejarem com ele. Porque lá atrás, quando ele decidiu seguir Jesus, os outros decidiram seguir Jesus junto com ele. Agora ele decide voltar a pescar e deu a volta para terminar na Galileia como um pescador. Mas Jesus disse que essa não era a proposta para ele. Que essa não era a promessa para ele. Glória. Que esse não era o futuro que Jesus havia escrito, né? Para ele. Essa não era a história de amor que ele deveria viver com Jesus. Mas ele para no mesmo Tiberíades, na mesma Galileia, na mesma pesca fracassada de anos atrás. Muitas vezes, irmão, na nossa vida, sem nos darmos conta, a gente desistiu de Jesus. Quando escolhemos fazer a nossa vontade, quando escolhemos o pecado, ao invés da presença, ao invés da comunhão, nós podemos ter desistido de Jesus 50 vezes. Mas Jesus não desistiu de nós. Ele cumpriu com a parte dele da aliança.
e do seu amor verdadeiro até consumar tudo no Calvário. Nunca houve ausência de amor da parte de Cristo. Feche os seus olhos e reflita se tem faltado amor da sua parte. Se as suas escolhas têm sido erradas por falta de amor a Jesus. Se você tem amado mais pessoas e mais coisas do que Jesus, o dinheiro, os prazeres, ninguém pode amar nada mais do que Jesus. Um pastor não pode amar ser mais pastor do que amar Jesus. Um líder não pode amar mais o seu título, o seu cargo, a sua função, do que amar Jesus. A ideia de ser corrigido ou de passar por situações, por reconhecer pecados, não pode ser mais vergonhoso, humilhante ou difícil de lidar do que viver longe da presença de Jesus, na comunhão, na verdade. Nada que a gente receba de Deus pode tomar o lugar de Deus. Nada que Deus entregue nas nossas mãos pode ocupar Cristo em nosso coração. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, irmãos, eles estavam fazendo o que não era para fazer, eles estavam onde não era para estar. Jesus chamou eles de filhos, irmãos. Tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Jesus é a parte boa da nossa vida, irmãos. As pessoas vêm até nós e nós compartilhamos Jesus com elas. Lá atrás Jesus disse, dá vocês mesmos de comer. Dá vocês mesmos de comer. Aí Jesus multiplicou os pães, os peixes. Agora vai lá, dá vocês de comer. Houve uma pesca milagrosa. Houve multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus supriu a necessidade deles, ainda em meio às lutas, em meio às perseguições. Mas a partir dos momentos que eles deram as costas para Jesus, já não lhe restava nada. Me dê alguma coisa de comer, vocês têm? Não. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, todo ramo que em mim permanece, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A gente gera fruto, que é o amor. Geramos frutos de arrependimentos, geramos frutos arraigados na videira que é Jesus, e frutos se comem, e pessoas se alimentam. Mas sem Jesus, nós não somos nada, irmãos. Não podemos nos alimentar, quanto mais alimentar alguém. Não podemos nos fortalecer, quanto mais fortalecer alguém. Não temos capacidade de nos liderar, quanto mais liderar alguém. Por isso Jesus disse, Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Estão tudo fraco, inclusive você que se acha mais forte. Mas quando te converter, fortaleça eles. Jesus sempre vai nos dar para a gente dar para alguém. Jesus sempre vai fazer na nossa vida para fazermos por outro. Jesus vai nos fortalecer, irmãos, não para nós ficarmos falando línguas estranhas e nos orgulharmos dos nossos dons e nos acharmos capazes, é para a gente poder ser canal de bênção na vida de alguém.
E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Quando Jesus perguntou para eles: vocês têm alguma coisa para comer? Não era porque Jesus necessitava. Repito, não tem nada, irmãos, que nós possamos apresentar que Jesus precise ou tenha falta. Mas nós precisamos de Jesus. 24 horas, 365, 66 dias da nossa vida. Eles estavam maravilhados que pegaram peixes e agora tinham que comer. Mas quando eles chegam na margem, o peixe já estava pronto. Sei que às vezes você fica desesperado com o que você está passando. E as lutas às vezes te levam a pensar que não vale a pena seguir a Jesus. Que as circunstâncias da vida levam você a pensar: nossa, eu sirvo a Jesus, mas parece que pessoas que não servem a Jesus vivem melhor que eu. Eu passo cada perrengue por temer a Deus, e tem gente que não teme a Deus que está aí, ó. O político tal mora de frente para a praia e eu moro de aluguel. Fulano envolvido com a milícia tem 3 carros. Eu quase tenho que implorar um Uber, um 99 para conseguir chegar à igreja. Fulano não serve a Deus, não teme a Deus, e está nesse exato momento passando suas férias em Paris. Eu querendo juntar algumas moedas para comprar 4 pães. Nesses momentos pode passar pela sua cabeça que não vale a pena seguir a Jesus. Mas enquanto Satanás quer ser andar a sua vida como se faz com o trigo, nós temos um mediador junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Nós temos um intercessor, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo intercede por nós. Enquanto os nossos olhos estão olhando para as aflições de hoje, esquecendo-nos das bênçãos e milagres e vitórias, e leprosos curados, paralíticos andando de ontem, Jesus segue sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, cuidando da nossa vitória de amanhã. É que no momento do aperto a gente esquece de onde Jesus nos tirou. É que no momento da tribulação a gente esquece das bênçãos e dos milagres e passa a focar na luta que estamos passando. Mas essa leve, momentânea aflição, tribulação, não é nada comparado ao eterno peso de glória do porvir. Disse-lhe Jesus, já estou no 12, versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Você sabe que é o Senhor. Você sabe quando é o Senhor. Você sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer, porque você sabe que é o Senhor. Você pode se irritar, mas você sabe que é o Senhor.
Quando o pastor chama a sua atenção, quando o pastor te adverte, quando o pastor te exorta, você pode ficar chateado em tudo, mas sabe, é o Senhor. Eu, por mim mesmo, não tenho a capacidade de me importar com tantas pessoas ao mesmo tempo e com amor. Sabe, às vezes estou na minha casa almoçando, após conversar no WhatsApp, e em seguida perder a fome. Pelo que você passa. Eu não tenho essa capacidade em mim mesmo. Mas é o amor de Deus pela sua vida que tira a minha paz, que altera os meus planos, que dita os meus passos. Eu não tenho capacidade de estar aqui. Eu não tenho capacidade de preparar e de trazer para vós essas palavras. Mas o amor de Deus está te chamando nessa noite. Aleluia. Porque é o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente um peixe. Às vezes a vergonha que a gente tem paralisa a gente, mesmo com fome. A vergonha que a gente tem faz a gente estacionar, mesmo com fome. A gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue orar. Aí Deus prepara uma mensagem. Deus prepara alguém para orar por nós. Jesus falou: vinde, jantai. E eles estão ali. Jesus pega e toma. Come. Toma peixe. E toma pão. Jesus se preocupa com a nossa fome, irmãos. Glória. Jesus a todo momento quer nos nutrir. Depois, chegou, pois, Jesus tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Encerro no versículo 18 e 19. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Glória. Feche os seus olhos. Jesus pergunta para você nessa noite: amas-me?